Deixa eu... Mateus 16, versículos 16 a 18, diz assim: Como jejuar? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus nos abençoe e nos capacite a refletirmos na sua santa palavra de modo fiel e aplicarmos essas verdades escriturísticas em nossas vidas. Queridos, este tema, este assunto do jejum, e especialmente jejum juntamente com a oração, né? O jejum não está entre os assuntos mais abordados nas igrejas cristãs. E quando abordado, muitas vezes ele é abordado de forma conflitante com os ensinos bíblicos, às vezes pautado no que uns acham, ou em interpretações isoladas de algumas passagens bíblicas. Mas o fato é que nós precisamos meditar e meditar adequadamente sobre o jejum, pois ele tem o seu lugar especial na vida cristã. Muitos deixam de comer por diversos motivos, deixam de comer por greve de fome, uma greve de fome política, ou já vi gente na cadeia fazendo greve de fome, né? Também por não terem o que comer. Muitos na África e em vários lugares do mundo, inclusive do próprio Brasil, muitos estão passando fome e não comem porque não têm o que comer. Outros o fazem por intentos malignos, como aqueles judeus que fizeram voto de jejuar até que Paulo fosse morto. Eles, de fato, não concretizaram esse propósito, tiveram que romper o voto, né? Outros deixam de comer, né, por regime, por algum problema de saúde, mas nós queremos abordar aqui não estes temas em si mesmos, de parar de comer, porque jejum não é simplesmente deixar de comer. Nós ficamos sem comer durante o dia, quando vemos, passou a hora de comer e nada colocamos na boca. No entanto, isso não é o jejum bíblico. E nós queremos falar sobre esse jejum bíblico que tem seus santos objetivos espirituais. Certamente há muitas dúvidas por parte dos irmãos com relação a esse tema. É lícito jejuar nos dias atuais? Isso não seria algo apenas para os judeus? Algo apenas dos fariseus? Certamente nós veremos que não é. É uma obrigação. Alguns colocam o jejum como sendo obrigatório para todos os cristãos em todo o tempo. Será que isso é bíblico? Quando nós devemos jejuar? Como devemos jejuar? Por quanto tempo jejuar? São várias dúvidas que passam nas mentes das pessoas. Alguns perguntam se é possível jejuar de refrigerante, de Coca-Cola? É possível jejuar de algum tipo de comida e de outro não? É possível jejuar comendo e bebendo ainda? Nós vamos trabalhar esse tema dentro da palavra de Deus. Algumas definições são importantes com relação a esse tema. Quero citar duas aqui, pelo menos. Uma do Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele diz que jejuar é abster-se completamente de alimentos. Então, na perspectiva de Lloyd-Jones, jejuar é abster-se completamente de alimentos, na busca de certos alvos especiais, como a oração, a meditação ou a busca do Senhor devido a alguma razão peculiar ou sob circunstâncias especiais. Essa é uma definição importante. Outros definem o jejum como sendo uma abstinência de alimentos, mas já não colocam como sendo a abstinência completa.
e por um determinado período, com a finalidade de crescimento espiritual, ou seja, com o propósito de agradar a Deus ou receber dele bênçãos especiais. Tá? Então, nós vamos trabalhar em cima dessas definições aqui. O termo jejum, às vezes, na Bíblia, ele é substituído pela expressão afligir a alma. Em Levítico 16, 29, no dia da expiação, o povo judeu deveria jejuar. E era um jejum obrigatório, único, por sinal que era obrigatório em toda a Escritura Sagrada. Né? E ali Moisés fala sobre afligireis a vossa alma nesse dia. E era por estatuto perpétuo aos judeus. Também em Salmo 35, versículo 13, salmista Davi, ele diz que ele afligia, ele quebrantava a sua alma com jejum. Então, esse termo muitas vezes é substituído na Bíblia por afligir a sua alma. Os profetas, Isaías, Jeremias também usam este termo. Então, o jejum, é importante nós observarmos que ele sempre, ou quase sempre, vem associado à oração. Ele não está isolado em si mesmo. O jejum, ele não vem apenas não está relacionado apenas a deixar de comer. Então ele precisa estar associado à oração, à meditação da palavra e a outras atividades espirituais. Às vezes é bom estar em jejum e louvando a Deus, cantando ao Senhor. Então, essas definições serão importantes durante o nosso estudo. E eu quero abrir um parênteses aqui para que você possa compartilhar, possa ir mandando mensagens, tirando dúvidas sobre o assunto e até dando um retorno. O Carlos Eliabe está aqui, ele vai me dando feedback sobre o parecer dos irmãos. Então, em primeiro lugar, também o jejum é uma prática bíblica observada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E vários personagens bíblicos jejuaram em algum momento ou em vários momentos da sua vida. Moisés também jejuou, e o período de jejum de Moisés foi extenso, não aconselhável para os nossos dias, para qualquer pessoa, para nós somos limitados. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites no sermão, no Monte Sinai, quando ele estava recebendo as tábuas da lei das mãos do Senhor. Os israelitas no Antigo Testamento jejuaram, jejuaram em luto por Saul. Acabe, que era rei, um rei que fez o que era mal perante o Senhor, também se humilhou em jejum. E o profeta Elias foi avisado por Deus que Acabe tinha se humilhado diante do Senhor com jejum e tinha se arrependido. Davi jejuou em várias ocasiões, tanto quando o filho estava doente, uma causa, ou seja, pela causa da enfermidade daquele filho que estava doente e que, por sinal, veio a falecer, mesmo diante do jejum. É importante nós ressaltarmos isso. Josafá também jejuou por causa da ameaça de guerra dos moabitas, amonitas e meunitas, quando cercaram Judá e iriam invadir, e Deus lhes deu vitória diante desse momento de jejum, de oração, de louvor, de adoração de Joabe e os seus e os israelitas. Ele pediu um copo d'água, ele abriu, fazendo favor. Esther jejuou no momento de crise, de ameaças também. Esdras jejuou. Daniel, em pelo menos 2 momentos na vida de Daniel, nós vamos ver no capítulo 9, versículo 3, e no capítulo 10 ele jejuou. Às vezes no capítulo 9 integralmente, no capítulo 10, versículo 3, fala sobre iguarias que ele deixou de comer, o vinho que ele deixou de beber, carne que ele deixou de comer. Ou seja, algo parece dar imagem para um jejum parcial. Jonas jejuou, os ninivitas jejuaram. Ou seja, são várias passagens no Antigo Testamento e eu cito apenas alguns exemplos. No Novo Testamento também nós vamos ver as pessoas jejuando. A profetisa Ana, Lucas capítulo 2, ela adorava noite e dia em jejuns e orações.
seja, ela era viúva, né, de 84 anos, e estava sempre dia e noite no templo, não se afastava do templo, e estava em constante adoração a Deus, em jejuns e oração e orações. Jesus, pelo menos uma vez, nós vamos ver um registro dele jejuando, né, que é na tentação no deserto, e também foi durante 40 dias e 40 noites. Né? A igreja primitiva, em diversos momentos, ela jejuou. No livro de Atos nós vamos ver o registro de pelo menos 2 momentos específicos, né, que em Atos capítulo 13, nos versículos 1 a 3, sobre o envio de Paulo e Barnabé. A igreja estava em jejum, a igreja estava em oração, e ela jejuou tendo esse propósito de enviar os missionários, e de fato enviaram Paulo e Barnabé. No capítulo 14 também do livro de Atos, nós vamos ver a igreja jejuando na eleição de presbíteros, ou seja, de líderes, de oficiais da igreja cristã, momento especial que se deveria jejuar. O apóstolo Paulo, em situações difíceis do seu ministério apostólico, no capítulo 6, versículo 5, nós vamos vê-lo falando sobre jejuns. No capítulo 11, versículo 27, então ele passou por diversas situações, naufrágios, apedrejamentos, perseguições, mas ele coloca dentre estes que ele afligiu também a sua alma com jejuns. Então o jejum é uma prática observada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e geralmente diante de crises, diante de momentos difíceis, diante de pestes, diante de guerras, de desafios, de lutos, as pessoas jejuavam. E também jejuavam em momentos espirituais, momentos de arrependimentos pelos seus pecados, de contrição diante de Deus, quando se viam de fato entristecidos e arrependidos pelos seus atos diante do Senhor. E geralmente vinha também relacionado com uma crise, com uma peste, inclusive como nós estamos vendo aí, como essa calamidade do coronavírus, do Covid-19 ou SARS-CoV-2. Bom, irmãos, o jejum bíblico, eu queria destacar 3 questões. Ele é voluntário para os cristãos. Os judeus tinham de fato um dia de jejum obrigatório, que era o dia da expiação. Né? Em Levíticos 6, 29, nós vamos ver essa colocação como estatuto perpétuo, e era obrigatório o jejum, pelo menos esse dia específico do dia da expiação. Né? Mas para o cristão não há uma ordem, uma obrigatoriedade para que todos os cristãos jejuem. Ninguém deve ser forçado, na verdade, a jejuar. Ninguém deve ser... o jejum ele precisa ser espontâneo na vida da pessoa. Então, a igreja, de fato, ela pode convocar os seus membros para jejuar em ocasiões especiais, como a que nós estamos vivendo agora, de calamidades públicas, de calamidades eclesiásticas. As igrejas passam por lutas, por dificuldades, os cristãos passam. Às vezes, eu não estou passando, mas você pode. Às vezes você não está passando, mas você pode jejuar, e jejuarmos também em favor uns dos outros. Né? Momentos de eleições oficiais, de presbíteros, de pastor, de diáconos. A igreja pode e deve jejuar, se colocar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, se consagrar diante do Senhor, porque Ele é que é o Rei, Ele é o Senhor, Ele pode todas as coisas, Ele está no controle de tudo, e nós devemos nos colocar diante do Senhor. Então, o jejum ele deve ser voluntário para os cristãos. Né? Eu sei que há muitos que colocam o jejum como sendo algo obrigatório, né? Estabelece um dia, uma data, o horário, o tempo de jejum, né? Mas ele não é obrigatório. Embora a Igreja Presbiteriana tenha convocado, né? Ele é voluntário. Ele deve ser espontâneo por parte das pessoas, dos membros da igreja. Muitos presbiterianos ou muitos irmãos não irão jejuar no dia de hoje, mas alguns estão espontaneamente, voluntariamente jejuando, e o fazem muito bem. Mas o jejum, além de ser voluntário, ele também, na Bíblia, ele vai ser flexível quanto ao tempo. Ele não tem
um período específico, obrigatório, né, ele aparece na Bíblia sendo praticado em algumas horas, durante um dia, durante 3 dias, 7 dias, 21 dias, como no caso de Daniel, as 3 semanas, né? E também 40 dias e 40 noites. Então, não dá para a gente estabelecer, seria um legalismo dizer que o jejum precisa ser durante esse período só. Tá? Então, por isso que ele é flexível quanto ao tempo. A igreja estabeleceu, convocou para o jejum durante o dia de hoje. Alguns jejuarão uma parte da manhã, outros jejuarão até meio-dia, até 1h da tarde, até as 2, até as 3, até as 5, ou até anoitecer. Outros jejuarão 24 horas, né? Nós veremos isso, tá? Mas ele é flexível quanto ao tempo. E em terceiro lugar, é importantíssimo que o jejum ele deve ser para a glória de Deus. No versículo 18, Jesus diz que ele deve ser direcionado ao Pai, né, não aos homens, ao Pai, e deve ser para a glória de Deus, como tudo que nós fazemos. Se comermos ou bebermos, ou deixarmos de comer ou beber, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus na nossa vida cristã. Então, é importante destacarmos esses pontos aí. E com relação ao texto, nós vamos ver que Jesus ele demonstra esperar que os discípulos jejuem. Ou seja, o próprio Jesus já havia jejuado outrora. Em Mateus capítulo 4, no versículo 2, nós vamos ver o jejuando no período da sua tentação no deserto, a sua preparação para o seu ministério terreno. E nesse próprio texto, no versículo 16 e no versículo 17, ele vai dizer 2 vezes, quando jejuardes e quando jejuares, mostrando que ele esperava que os discípulos viessem a jejuar. Provavelmente eles não estavam jejuando naquele momento, mas iriam jejuar futuramente. Por que eu digo isso? Porque mais adiante, no capítulo 9 do próprio livro de Mateus, os discípulos de João se achegam a Jesus e lhe perguntam, Senhor, por que os teus discípulos não jejuam? Lá em Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15. Os rabinos jejuam, disseram eles. Os fariseus jejuam. Nós, os discípulos de João, jejuamos. Mas por que os teus discípulos não jejuam? E a resposta de Jesus foi que, enquanto o noivo estava presente, enquanto estavam ali, né, na festa de casamento, né, com o noivo presente, os discípulos não tinham motivo para jejuarem. Pelo menos não naquele momento. Mas Jesus diz que lhes será tirado o noivo. E nesses dias hão de jejuar. Ou seja, ele esperava que eles jejuassem, talvez não naquele momento em que ele estava presente, mas nesses dias, quando o noivo lhes fosse tirado, eles jejuariam. Então Jesus esperava. E em outra ocasião, Jesus também disse aos seus discípulos que tem uma casta de demônios que só é expelida por meio de jejum e oração. Os discípulos chegaram, não conseguiram expulsar aquele demônio, né? E Jesus exorta-os pela incredulidade deles e daquela geração, né? E fala sobre o jejum para esse exercício no momento específico de luta espiritual com os poderes das trevas, né? Então, essas são algumas observações sobre Jesus. E Jesus também vai requerer o equilíbrio no jejum. Ele observa que muitos jejuavam erroneamente, cheios de formalidade, cheios de hipocrisia, né? Como no caso aqui dos fariseus. E ele vai dar algumas advertências do como não jejuar e do como jejuar. Sabemos que ele exige equilíbrio aos olhos dos homens e aos olhos de Deus, né? No versículo 16 ele diz, não vos mostreis contristados como os hipócritas. A
palavra hipócrita aqui, ela é a mesma de prator, para aquele que representa, aquele que finge ser o que ele não é, né? E mostra que vive uma vida de aparência apenas aos olhos dos homens. Ou seja, a vida destes hipócritas não condizia com a fé que eles tinham, com a religiosidade deles. Então, este argumento de Jesus aqui é mostrando que eles não deveriam se mostrar contristados com os hipócritas, porque eles se mostravam contristados e com os rostos desfigurados, a fim de serem vistos pelos homens, como diz no versículo 16, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Ou seja, eles queriam aparentar uma santidade, uma religiosidade, um grau de superioridade, uma relação com Deus, como se eles fossem mais íntimos com Deus pelo fato de estarem em jejum, fossem melhores do que os outros. Eles estavam então aparentando diante das pessoas. Jesus diz que isso é hipocrisia, né? Nessa relação. Os homens olham e veem e podem até aplaudir, e vão aplaudir, muitos aplaudem. No entanto, Jesus está dizendo que diante de Deus isso é hipocrisia, porque Deus vê todas as coisas, Deus conhece o nosso coração, Deus não vê apenas o exterior, não apenas a nossa aparência. E é interessante que esses hipócritas, eles desgrenhavam os seus cabelos, né? O cabelo ficava todo eufórico, assanhado, né? E o rosto ficava desfigurado, ficavam tristes, cabisbaixos, as pessoas olhavam e falavam, esse aí está em jejum, né? Esse aí está numa consagração, olha como ele é santo, olha como ele é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, né? Então, eles o faziam para parecerem aos homens que jejuavam. Então, eles gostavam de demonstrar publicamente seus atos religiosos, dando esmola, orando, jejuando, é o que o contexto aqui vai dizer. Eles davam esmolas para serem vistos pelos homens. Eles oravam nas praças públicas ou nos cantos, né, em pé, em voz alta, para serem vistos pelos homens. E Jesus vai dizer que eles também jejuavam com os cabelos desgrenhados, rostos desfigurados, somente para serem vistos pelos homens. Então eles gostavam de demonstrar publicamente os seus atos religiosos diante de todos. Porém, jejuar é mostrar a Deus que se espera por ele humildemente. Nada de exaltação pessoal, nada de glorificação de si mesmo. Aqui nós vamos ver que a glória é de Deus. Nós vamos ver que nós temos que fazer em secreto diante do Senhor. Então tem que haver um equilíbrio aos olhos dos homens e de Deus. A prática do jejum ela deve ser discreta. Em todos os textos, quando Jesus fala da esmola, dê em secreto. A tua mão direita, o que a mão der, a outra não saiba, né? Para que o teu pai que vem em secreto te recompensará, né? Na mesma forma ele diz sobre a oração. Pai, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, e teu pai que te vê em secreto. Então, tanto na esmola quanto na oração e também no jejum, Jesus diz que deve ser algo discreto, algo que deve ser feito, né, discretamente. Bom, alguma pergunta aí, Eliabe, até agora? Nós vamos caminhando e se houver alguma pergunta nós vamos responder. Não havendo, vamos dando continuidade, né? Mas Jesus diz que deve ter equilíbrio, não só aos olhos dos homens e aos olhos de Deus, mas deve ter também o jejum também precisa ter um equilíbrio quanto à saúde física. Muitos não levam em consideração esse fator. O jejum, ele não deve prejudicar ou colocar em risco a saúde do praticante. E nem de outra pessoa. Se alguém está jejuando e alguém dependente dela, ela tem que ter o cuidado para não prejudicar a sua saúde e nem a saúde de terceiros, né? Ou seja, nós não somos
todos iguais na resistência física e o limite de cada um precisa ser respeitado, né? As pessoas mais idosas, por exemplo, elas têm as suas limitações. Tem pessoas que têm problemas de saúde sérios, gástricos, e que não podem ficar sem comer, né? Então é preciso ter cuidado com relação ao jejum, tá? Ter esse equilíbrio quanto à saúde física, não deixando isso prejudicar, né? Ou colocar em risco a saúde dele ou de um terceiro. E nós temos que lembrar também que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e precisa ser bem cuidado, né? Se o jejum prejudica o meu corpo, né, no sentido de causar danos físicos, né, à minha saúde, eu estou também danificando, descuidando do templo do Espírito Santo. É preciso haver esse equilíbrio quanto à saúde. Carlos Eliabe, vamos ver a pergunta? O presbítero Rodrigo perguntou: é correto dizer que fazer jejum é abrir mão daquilo que mais gosta? A pergunta do Rodrigo, não sei se saiu aí direito, né? Ele está perguntando se fazer jejum é abrir mão daquilo que mais gosta. É uma pergunta interessante. Muitos relacionam a isso também, o jejum, Rodrigo. É um tipo de consagração. Mas jejum, ele não é abrir mão de qualquer coisa. Jejum está relacionado com a alimentação. Abrir mão de alimentação, né? Deixar de comer, deixar de beber. Se for com relação a algo que a pessoa mais gosta, seria um jejum. Se for abrir mão de televisão, não existe jejum de televisão. Porque jejum está relacionado com a questão de alimentação. Eu posso deixar de assistir televisão, de ficar vou ficar fora da internet, eu não consigo, mas vou fazer uma consagração, mas não com o nome de jejum. Jejum é com relação à alimentação. Eu sei que ele já tomou essa conotação né, no meio evangélico, no meio cristão, de às vezes abranger além da alimentação, mas nós temos que nos ater aos ensinos bíblicos que falam do jejum, que tratam do jejum em relação a apenas alimentação. Tá? Então, mas pode ser uma alimentação que você mais gosta. Alguns, como o Daniel, ele não quer dizer que ele deixou de comer carne ali porque ele não gostava de carne. Ele deixou de comer as finas iguarias do rei porque ele não gostava das finas iguarias do rei. Ele deixou de beber o vinho porque ele não gostava de beber o vinho. Não, ele gostava de tudo isso, mas aquele era um momento distinto, era um momento de consagração. E, embora lá não diga que ele estava jejuando, lá diz que ele pranteou, e durante esse tempo de pranto das 3 semanas, os 21 dias, ele não comeu essas coisas. Não diz que ele não comeu ou bebeu outras coisas, mas ele não comeu nem bebeu essas coisas. Então, baseado nessa passagem, de um modo especial, muitos têm entendido que é possível um jejum parcial, um jejum onde a pessoa deixa de comer algumas coisas, deixa de beber algumas coisas, mas ainda continua se alimentando. Então, essa é a posição de muitos. Tá? Eu, particularmente, acho que isso é possível, desde que seja acompanhado da oração, da consagração, né, da meditação, e seja feito para a glória de Deus. Com certeza, essa abstinência de alimento, né, temporária vai ser saudável, vai trazer benefícios. Então é preciso haver equilíbrio. Eu espero que tenha sido satisfatoriamente respondida a sua pergunta, Rodrigo, presbítero Rodrigo. Então é preciso haver esse equilíbrio quanto à saúde física. Preciso também haver equilíbrio, em segundo lugar, na realidade em terceiro lugar, quanto à família e ao trabalho, né? Ou seja, na medida do possível, o jejum ele não pode prejudicar a vida familiar e a vida profissional. Ou seja, muitos estão trabalhando e jejuam, estão recebendo dos seus patrões ou do seu patrão, né? e para de comer, né, no momento de trabalho, e às vezes vai tirar o tempo para ir orar, o tempo do trabalho. Isso não é
saudável, isso não é lícito. Nós temos que ter cuidado e tem que ter um equilíbrio ali. Tá? Eu estou jejuando hoje, eu não vou trabalhar. Eu estou jejuando hoje, né? Todo mundo tem que me entender aqui no meu trabalho. Não, é preciso haver um equilíbrio. Não deixar que o jejum atrapalhe o seu dia de trabalho. Então, por isso que geralmente o jejum é feito em momentos especiais, como hoje, dia do Senhor, dia de domingo, né? E as pessoas estão em consagração em seus lares. Tá? E com relação à família também, o jejum tem que ter esse zelo, esse equilíbrio na vida familiar para não prejudicar a vida familiar. Algumas irmãs, por exemplo, elas não têm os seus maridos cristãos, né? O mesmo que sejam cristãos, eles não estarão jejuando, às vezes os filhos não estarão jejuando juntamente com elas, e então, hoje eu estou de jejum, não vai ter comida em casa, hoje eu estou de jejum, o marido vai passar fome, né? Isso não será um bom testemunho com relação ao seu esposo, principalmente se ele não for um cristão. Então é preciso haver esse equilíbrio, né? Mas pastor, o senhor acabou de citar a profetisa Ana, que ela jejuava noite e dia, né? Adorava o Senhor em jejuns e oração, noite e dia. Mas lembremos que ela era viúva, então ela tinha mais tempo para jejuar e não tinha que dar satisfação a filhos, não tinha que dar satisfação a marido, né, com relação à comida. Então é preciso ter esse equilíbrio quanto à vida familiar e ao trabalho também. Né? Bom, Jesus vai nos ensinar também, nós estamos já caminhando para o final, que o jejum ele traz recompensa. O Pai que vê em secreto, ele te recompensará. É preciso nós termos cuidado com essa questão da recompensa aqui, para não achar que é uma recompensa baseada nos nossos méritos, pois nós nada merecemos diante de Deus. Não é uma barganha com Deus, como se eu jejuo e o Senhor me dá. Né? Obrigatoriamente o Senhor me dá. Deus não é obrigado a nos dar nada, Ele não nos deve nada. Nós não temos mérito nenhum diante dele. Nos achegamos, o jejum é justamente se humilhar, é achegar-se de mãos vazias, é se achegar prostrado, humilhado diante de Deus. Então, não é um tipo de mérito da nossa parte. Mas o texto fala que há uma recompensa. Jesus diz que o vosso Pai que vem em secreto te recompensará. Da mesma forma que ele recompensará a esmola, observemos no versículo 4 do capítulo 6, ele diz, dê a esmola em secreto, sem mostrar para todo mundo, e você vai receber a tua recompensa. Da mesma forma também ele diz da oração, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, entra lá e fala com teu Pai em secreto, ele que tudo vê, te recompensará. E da mesma forma aqui também do jejum, ele vai dizer, no jejum, o teu Pai que vê em secreto, ele vai te recompensar. As pessoas não precisam ficar sabendo. Quando elas ficam sabendo que você deu esmola, Jesus diz, a recompensa já foi dada. Quando ela vê que você está orando, quando as pessoas olham para você orando e falam, como ele é um homem de oração, uma mulher de oração, né, e te exaltam e te aplaudem, Jesus diz, a tua recompensa já foi dada. É a recompensa dada pelos homens. E quando você jejua apenas para que as pessoas fiquem sabendo, o jejum continua sendo para os homens. Ou seja, a tua recompensa já foi dada. Mas Jesus diz que há uma recompensa especial dada pelo nosso Pai eterno. Então, quais são essas recompensas que poderiam ser nos dadas? Eu entendo que elas não estão relacionadas diretamente a questões materiais, como alguns jejuam para poder ter bens materiais. Até pelo contexto, nós vamos ver que no contexto da esmola, da oração, né, e do jejum, na sequência Jesus vai dizer, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde há ladrões, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e nem ladrões, onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, Jesus não está associando esse mérito, essa recompensa a questões materiais, financeiras, mas nós recebemos muitas coisas. Eu queria destacar, por exemplo, a comunhão
com Deus, o tempo com Deus. Esse, na verdade, deve ser o nosso alvo maior quando jejuamos. Temos nossos motivos, mas o principal é estar diante de Deus, na comunhão com Deus. Isso mostra, assim como a oração mostra a nossa dependência de Deus, assim como quando nós ajudamos o próximo, damos uma esmola, nós estamos também demonstrando a nossa dependência de Deus, que tudo que temos vem de Deus e nós temos que repartir, né? Assim também na hora do jejum nós mostramos a nossa total dependência de Deus. Na verdade é um tempo de humilhação diante de Deus. E esse tempo de humilhação resultará em exaltação. É importante nós ressaltarmos. Aquele que se humilha diante de Deus, ele será exaltado, né? Sim, Carlos Aliade. Luiz Gustavo perguntou: pastor, se eu esquecer de comer alguma coisa dentro do tempo do jejum, Deus aceita o propósito do jejum mesmo assim ou tenho que refazer? É interessante também a pergunta, e talvez seja a dúvida de muitos. O Luiz Gustavo está perguntando: se durante o jejum ele esqueceu e comeu alguma coisa, pronto, agora o que acontece? Estou perdido. No legalismo, a pessoa vai começar a se martirizar e vai começar a se castigar de alguma forma, né, se sentir culpada, né? De fato, a gente tem que ter cuidado com os nossos votos, temos que ter zelo, né, em não fazermos votos precipitados. No entanto, nós não estamos debaixo de um legalismo. Aqui é importante nós olharmos para a questão da graça de Deus, né? De fato, o propósito foi quebrado e eu preciso recomeçar, né? Ou dar continuidade, não sei, se orar, se curvar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, reconhecer a sua falha, reconhecer o seu pecado, reconhecer que errou nessa situação e de perdão para o Senhor. Se é um caminho o jejum, ele tem esse aspecto de contrição, esse aspecto de arrependimento, de reconhecimento dos seus erros, dos seus pecados. E se eu quebrei, eu preciso de fato orar a Deus. Mas isso não significa que Deus vai pesar a mão, que Deus vai te negar como filho, porque você agora quebrou o jejum, né, de uma forma inocente. Inocente nós não somos, né? Mas não premeditadamente, tá? Então é diferente daquele que às vezes fala: eu vou jejuar, e de repente ele faz um voto para com Deus e resolve no meio do caminho, fala: não, hoje não vou jejuar. Nós temos que ter o temor do Senhor. Nós estamos diante de Deus, estamos fazendo propósito diante do Senhor, né? Nós somos pecadores, somos falhos, e nos achegamos a Ele nessa mesma perspectiva, entendendo que somos pecadores e só nos achegamos a Ele pela graça de Deus, né? E isso é fundamental nós entendermos. Então, eu espero que tenha respondido a pergunta aí do nosso irmão Luiz Gustavo, né? Mas quero concluir também dizendo que Jesus ensina que atrás do jejum traz a recompensa, mas essa recompensa, além da comunhão íntima com Deus, né, também traz a questão do domínio próprio, ou seja, traz mais disciplina pessoal para a nossa vida quando nós jejuamos. O jejum ajuda a evidenciar o fruto do Espírito, especialmente aqui o domínio próprio, aquela vontade de comer, né, aquela vontade de beber alguma coisa e no momento eu não posso. Isso me traz também uma disciplina pessoal, né, com relação ao domínio próprio, me ajuda. Ou seja, a vontade da carne, ela é mortificada, a vontade do corpo é mortificada. Eu nego a mim mesmo, aquilo que o Rodrigo perguntou, negar alguma coisa que eu gosto de fazer, né, para esse momento estar em consagração. Eu penso que à medida em que eu estou orando, eu estou em jejum e bate aquela fome, né, ao invés de eu correr e comer, eu vou orar, eu vou me colocar diante do Senhor, eu vou me humilhar diante do Senhor, me apresentar diante dele em oração, em consagração. Então, esse domínio próprio é fundamental. Sem falar que o organismo humano, quando ele está em jejum, ele passa por esse descanso, né, do organismo, e isso é muito bom, é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo, né? Isso numa questão
física, de cuidado com o próprio corpo, com o tempo. Então o jejum moderado, respeitando os nossos limites, ele é muito bom, muito importante. Mas o texto diz que há uma garantia de recompensa. Nós não sabemos exatamente qual é essa recompensa que nós teremos, né? Nós sabemos que Deus irá nos recompensar. Sabemos que assim como Ele irá recompensar quem dá uma esmola, Ele recompensa quem ora, Ele recompensa também quem jejua, né? Ou seja, Ele atende o nosso clamor, Ele responde segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Então essa certeza nós podemos ter de que Deus nos atende conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, essas são algumas dúvidas que geralmente acontecem em relação ao jejum, né? E gostaríamos então de abordar com os amados esses princípios, né? Para que os irmãos possam jejuar, praticar o jejum de uma forma equilibrada. Então, lembremos que o jejum bíblico ele precisa ser voluntário, jejue. Pratique o jejum no seu dia a dia, né? Ou não no dia a dia, eu estou dizendo todos os dias, né? De uma forma rotineira, porque esse não parece ser o princípio bíblico, né? E sim em momentos específicos da nossa vida, principalmente nesse momento difícil em que o mundo está passando, que o mundo está vivendo, né? Ore, jejue, medite na palavra de Deus, se consagre ao Senhor, se dedique a Deus, fortifique a sua carne, né? Abra mão temporariamente do alimento para se dedicar ao Senhor, né? Seja um período de tempo. A SAF, por exemplo, ela estabeleceu que uns vão jejuar na parte da manhã, outros na parte da tarde, outros na parte da noite, né? Então, é flexível com relação ao tempo, mas se consagre. Mais do que deixar de comer, é estar na comunhão com o Senhor, estar em oração ao Senhor. O jejum não é essa barganha, essa negociata com o Senhor, ele deve ser para a glória de Deus. Lembremos disso. Amém? Então, se houver alguma dúvida ainda por parte de vocês podem fazer alguma pergunta aí no Facebook, né? E o Carlos Eliabe irá me passar. Só queria finalizar dizendo, não jejue diante dos homens. Eu sei que há momentos em que as pessoas irão saber, como hoje, né? O jejum é convocado para toda a igreja, né? E todos estão jejuando, e certamente muitos vão saber, mas não seja como aqueles que jejuam e saem tocando o sino, né? A trombeta diante de si, né? Ou desgrenhando a sua cabeça. O texto diz que deve lavar o rosto, passar um óleo na cabeça, né? Ao invés de sair aparentando uma tristeza, como os judeus faziam, os hipócritas faziam, né? Passe um óleo que está relacionado com o óleo da alegria em vez de pranto, né? E que ninguém nem veja, nem perceba que você está jejuando, mas que o seu Pai, que vem em secreto, nosso Deus, Ele vê e Ele vai ouvir, Ele vai atender, Ele vai sondar o seu coração, né? E vai atentar para a sua humildade, a sua humilhação diante dEle, e vai responder conforme a vontade dEle. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a vida de todos que estão aí, ouvindo essa live, acompanhando essa live, né? E abençoe a nossa Igreja Presbiteriana Betel, a 8ª Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, e abençoe o nosso Brasil, abençoe o nosso planeta nesse momento difícil. Eu gostaria de orar ao nosso Deus para que Ele atente para o jejum da Igreja. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa Tua palavra, Senhor. Obrigado por nos permitir, ó Deus, ter esse acesso à Tua presença santa. Isso só é possível, não é porque jejuamos, não é porque oramos, não é porque damos esmola. É porque nós temos a Jesus, o nosso mediador. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, o único que nos dá acesso a Ti. Ele é o único mediador entre nós e nós temos essa plena consciência. Por isso nós
Ó Deus, quando esmolamos, o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho. Quando oramos, o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho. E quando jejuamos, o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho. Porque somente por ele nós temos livre acesso à tua presença santa. E obrigado por este privilégio. Ouça, ó Deus, o nosso clamor. Não por nós, não porque merecemos. Ouça, ó Deus, atenta para o jejum, para as orações da tua igreja em todo o planeta. Mas não porque nós somos os bons, os melhores. Não, nós não somos. Mas Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso mediador. Olha para nós através dele, através da obra do teu Filho Jesus. E aceita o clamor, ó Deus. Cumpra o teu propósito, Senhor. Com toda essa pestilência, com todo essa calamidade pública, mundial, cumpra os teus propósitos, ó Deus. Eu sei que não irás retirar, ó Deus, essa peste, essa doença, enquanto, ó Deus, as pessoas não se humilharem, não se arrependerem, ou enquanto a tua igreja não ouvir o que o Senhor tem a lhes dizer, a lhe ensinar. Ensina a eles, ensina a nós, ensina a mim, que possamos aprender com tudo isso, ó Deus, a tua vontade, e possamos, ó Deus, de fato glorificar o teu nome. Se, ó Deus, estamos já nos últimos dias, como nós imaginamos, baseado nos sinais da tua palavra, ó Deus, nós clamamos que prepara-nos, prepara a tua igreja, prepara a tua noiva, Senhor. Não a deixa, ó Deus, seguir como se fosse parte integrante deste mundo, porque ela não é. Ela é tua noiva, é a tua igreja, é o teu povo. Não nos deixes, ó Deus, amoldados, conformados com este século, com as situações deste mundo. Ajuda-nos a entendermos a nossa missão de luz, de sal da terra, luz do mundo. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, que temos que fazer toda a diferença e tudo para a tua honra e para a tua glória. Ouça, ó Deus, o clamor da tua igreja. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Deus, o teu povo, o teu filho, a tua filha. E, ó Deus, sê conosco, nós te pedimos em nome de Jesus.